Meus caros, neste vídeo vou dedicar-me a examinar esta notícia brilhante que fez ontem a manchete e hoje também nas televisões, que tem a ver com o empreiteiro da PJ que faz obras em casa do MAI. Casas, porque são duas, são dois montes alentejanos que tem o nosso Ministro da Administração Interna mais conhecido por Robocop. Luís Neves, empreiteiro da PJ, faz obras em casa do MAI. João dos Santos Carvalho é amigo de Luís Neves e empreiteiro de obras em dois montes alentejanos do Ministro. A sua pequena empresa, Constru Barcelos, trabalhou para a PJ de 2020 a 2025. Então, qual é que é esta história que vem no Sol? Qual é esta história? E é a seguinte: o Ministro da Administração Interna, Luís Neves, escolheu para fazer obras de remodelação em dois montes da família, dois montes, no concelho de Odmira, por isso ele gosta tanto dos imigrantes, por isso ele adora imigrantes, é porque não vive lá com eles, o empreiteiro João dos Santos Carvalho em Barcelos, ou de Barcelos, o mesmo que ele já tinha contratado para fazer obras na Polícia Judiciária quando era diretor nacional. Portanto, reparem, primeiro ponto que vai ser desmentido à frente é que ele já tinha contratado este senhor construtor. A empresa de João Carvalho é a Constru Barcelos, uma unipessoal criada há 11 anos e com menos de 30 empregados, classificada por analistas de informação comercial como de elevado risco em termos de crédito e de litigância, devido a processos judiciais pendentes nas comarcas do Porto e de Braga, alguns dos quais por dívidas a fornecedores. O próprio empreiteiro, que é amigo pessoal de Luís Neves, vejam, é amigo pessoal de Luís Neves, foi investigado em 2017 pela Polícia Judiciária, de que Luís Neves era diretor, por alegados crimes de falsificação de documento e insolvência dolosa de uma outra empresa que ele detinha para exploração de pastelarias. Portanto, o próprio empreiteiro já tinha este passado. Apesar deste histórico, Luís Neves, que é licenciado em Direito, portanto deve saber estas coisas, tem recorrido a João Carvalho para este lhe fazer obras nos seus montes alentejanos e não terá visto qualquer problema em lhe entregar vários contratos com o Estado para obras de norte a sul do país, incluindo nas sedes distritais da PJ da Guarda e em Évora. Em 6 anos, de 2020 a 2025, a Constru Barcelos faturou ao erário público cerca de 1,9 milhões de euros, por via das adjudicações da PJ, portanto quase 2 milhões de euros, algumas das quais aconteceram sem concurso. O melhor ano foi o 2024, com 750 mil euros a saírem dos cofres da Judiciária para a conta do empreiteiro. De resto, mais nenhuma outra entidade do Estado alguma vez contratou a empresa de João dos Santos Carvalho. Mais nenhuma outra entidade do Estado. Apenas a PJ e apenas nestes casos em que o diretor era Luís Neves. A primeira obra da Constru Barcelos, quando Luís Neves era diretor nacional, foi a remodelação do edifício sede da PJ na cidade da Guarda. Em vez de um só contrato, com todas as intervenções já estavam previstas, podia ter sido só um contrato, mas não, foram feitas 5 adjudicações em separado. 5, vá-se lá saber porquê. A primeira em abril de 2020 e a última em dezembro de 2023. O próprio Luís Neves assinou pelo menos 2 dos 5 contratos. Tomem nota desta parte, que ele a seguir vai negar. Vai dizer que não tem nada a ver com isto. Ele assinou pelo menos 2 dos 5 contratos. Foi quanto o repórter conseguiu descobrir, mas 2 estão lá. Seguiu-se a renovação da sede da Judiciária em Évora. No entanto, ao contrário do que sucedeu com as obras da Guarda, esta outra empreitada não consta do portal base, a plataforma online onde as entidades do Estado são obrigadas a divulgar os contratos. São obrigados, exceto o nosso Robocop, que não divulgou os contratos, não publicou os contratos no portal base, onde seria obrigado a fazê-lo. Mas, segundo uma porta-voz da PJ, o dever de publicitar no portal base não se aplica a contratos cuja execução deva ser acompanhada de especiais medidas de segurança ou cuja divulgação seja suscetível de comprometer interesses essenciais da segurança do Estado. Vamos lá ver que obras seriam aquelas. Mas, no entanto, a mesma fonte não quis esclarecer se essas obras da Constru Barcelos em Évora eram um desses casos. Portanto, nesse caso não é obrigatório, mas não diz se aquelas obras em Évora seriam ou não um desses casos. Os casos de especiais medidas de segurança, nem disse o motivo pelo qual as empreitadas da PJ da Guarda não precisaram de ser ocultadas. Então, na Guarda não é preciso ocultar e depois em Évora é preciso?
Além do mais, no portal base, encontra-se um contrato da PJ com uma empresa de fiscalização da obra em Évora. Ou seja, consta quem fiscalizou, mas não consta quem executou a obra finalizada. Não restam dúvidas de que foi a empresa de João dos Santos Carvalho a renovar as instalações da PJ em Évora. Fotografias que a própria Judiciária incluiu na sua página oficial do Facebook em 10 de abril do ano passado, um dia depois da cerimónia de inauguração das novas instalações, revelam a presença de João dos Santos Carvalho junto ao então diretor nacional Luís Neves, enquanto este cortava uma fatia de bolo sob o olhar da Ministra da Justiça. Está lá tudo, meus caros, está lá tudo. Um documento a que tivemos acesso, o repórter, com o esquema dos lugares que cada pessoa ocuparia na cerimónia, mostra que na fila mais atrás teria assento o construtor e a esposa do construtor. Portanto, para além de fazer as obras, de receber dinheiro por essas obras, também tem direito a ser convidado e ter, claro, o estatuto de convidado VIP. Está ali na fila logo atrás. Ele e a esposa. De facto, João dos Santos Carvalho e a sua mulher aparecem nas fotos sentados naquelas cadeiras. Enquanto ainda trabalhava para a PJ, tomem nota, enquanto ainda trabalhava para a PJ, o empreiteiro Minhoto começou a remodelar os montes alentejanos de Neves, que são 2. Tem sido uma longa empreitada que ainda prossegue. Tomem nota desta frase que também é muito importante. Tem sido uma longa empreitada que ainda prossegue. Vamos ver como à frente ela vai ser desmentida. Questionado pelo Sol sobre a existência de faturas, o Gabinete do Ministro remeteu um registro de 2 faturas no portal das Finanças, ambas de 2.500 euros e de fevereiro de 2025, emitidas pela Constru Barcelos à Unipessoal A.L. Campos, da mulher de Luís Neves. Calma, meus caros, para tudo. Então, tem sido uma longa empreitada que ainda prossegue. Mas afinal, as obras são no máximo de 5.000 euros, 2 vezes 2.500 euros, e não é o Luís Neves quem paga, não é o Luís Neves nem a mulher que pagam do bolso deles, é a empresa da mulher. Mas os montes alentejanos, como vamos ver também a seguir, são propriedade da família e é para usufruto da família, mas estão a ser pagos por uma empresa, a empresa da mulher. Resposta do empreiteiro. A empresa Constru Barcelos candidatou-se a vários concursos da PJ na medida em que possui requisitos legais e as especificações técnicas exigidas, sendo que todos os procedimentos concursais a que se apresentou apenas foi selecionada para 2 empreitadas, na Guarda e a Évora. E adivinhem lá quem era o diretor da Judiciária nessas 2 empreitadas. Luís Neves. Não foi selecionada em outros procedimentos concursais, em mais nenhum procedimento concursal, e atenção que ela diz que se candidatou a vários concursos da PJ, mas só conseguiu 2 empreitadas pelo punho, pela assinatura de Luís Neves, mais ninguém. Conheci pessoalmente o Dr. Luís Neves na fase posterior, quando a empreitada da Guarda estava quase concluída, diz ele, em finais de 2023. Prestei um serviço referido de forma legal, mediante o pagamento respectivo, cujas faturas apresentei, estando ainda em falta de outras despesas. Oh diabo! Então, ainda não foi pago sequer a totalidade da obra que foi feita? Nem na Guarda, nem em Évora. Como é que é? Já foi 2023. Acredito que pesou nessa decisão do Dr. Luís Neves o facto de a minha empresa possuir a credenciação de segurança do Gabinete Nacional de Segurança. Um alto dirigente de uma instituição como a PJ, no caso do Dr. Luís Neves, cujo passado foi no combate ao crime e na detecção de centenas de criminosos, quer dizer, ele não, a PJ, ele era apenas o diretor, para quem conta salvaguardar a sua segurança e a da família, vejam bem, a sua segurança e a da família, portanto foi por isso, com certeza, que o contratou esta empresa. Em relação aos processos crimes que refere, a esta data desconheço essa situação. Resposta de Luís Neves. Confirmo que o empreiteiro João Carvalho efetuou algumas intervenções apenas num monte de que sou proprietário. Mentira, em 2. O facto de uma empresa credenciada pelo Gabinete Nacional de Segurança, GNS, requisito exigido nos concursos para a Polícia Judiciária, ofereceu-me garantias, uma vez que se tratava de uma empresa validada por um organismo independente do Estado com responsabilidades em matéria de segurança. Mas que obras de segurança foram aquelas? 5.000 euros. 5.000 euros não dá para mudar as louças de uma casa de banho em Lisboa. Qual segurança? Tratando-se de uma intervenção em domínio familiar, mas foi pago pela empresa da mulher, deixou-me mais confiante do que é a alternativa estar a chamar uma empresa desconhecida e sem esta validação superior. Não foram obras de dimensão a exigir um projeto ou um contrato. Portanto, apesar de durar estes anos todos, e apesar de dizer que foi uma longa empreitada, afinal, não foram obras de dimensão, porque nem exigiram um projeto,
Como é que se fazem obras sem projeto? Portanto, não pediu licença à Câmara, nada dessas coisas, nem um contrato, nem sequer fez um contrato com a empresa do seu amigo. Ok, foi um contrato verbal, tudo bem. Foram intervenções casuais, faseadas mediante a minha disponibilidade e a da empresa, a dele não, a da mulher, cujos pagamentos foram sendo feitos à medida que me foram apresentadas as faturas, mas não foram por si, foram pela empresa da mulher, estando ainda a aguardar o envio de faturas finais. Oh diabo, ainda não acabou de pagar as obras, pá. Uma grande empreitada de 3 anos, pelo menos, quase 4, que afinal foi apenas de 5 mil euros, mas uma grande empreitada. Aquilo deve ser, pá, uma semana para pôr cada azulejo na casa de banho. Este azulejo não está à esquadria, vamos tirá-lo. E agora vamos pôr outro. Só assim se justifica 3 anos para obras de 5 mil euros, não é? E depois a segurança que envolve uma obra de 5 mil euros. Ter sido o Poliban que foi mudado com outro à prova de bala. Como é óbvio, tenho na minha posse as faturas desses pagamentos, bem como os diversos materiais utilizados. Esta situação acima descrita não teve nem podia ter qualquer influência na relação profissional do empresário João Carvalho com a PJ, a qual se rege, como no que diz respeito a todas as empresas candidatas, a parâmetros pré-definidos sob princípios de livre concorrência, transparência e imparcialidade, coisa que ele não fez na adjudicação destas obras nos seus 2 montes alentejanos. Não teve concorrência, não teve transparência e não teve imparcialidade. Agarrou no tipo que ele conhecia e disse: anda cá e vai fazer as obras, toma lá 5 mil euros e vai-te embora. Um diretor nacional da PJ não tem qualquer participação nos processos de seleção de candidatos a concursos que decorrem na instituição. Essa responsabilidade é dos serviços competentes da instituição, que trabalham com base em critérios técnico-legais. No entanto, diz lá atrás que foi ele que assinou 2, pelo menos, das 5 obras que ele fez. Todas as decisões que tomei enquanto dirigente da PJ visaram sempre salvaguardar o interesse público da instituição. Não existiu qualquer tratamento preferencial a esta empresa, o que pode ser demonstrado pelas larguíssimas dezenas de contratos que foram sendo celebradas neste período com outras empresas, sujeitos a auditorias regulares e que podem facilmente ser escrutináveis através dos mecanismos legais existentes, designadamente através do Tribunal de Contas, mas trata-se de contratos de adjudicação direta. Portanto, não houve concurso nenhum. Os 2, lá deste senhor, foram adjudicação direta. Meus caros, foi isto que aconteceu, ou foi isto que o nosso My Robocop disse que aconteceu. Porque ele diz uma coisa e na frase seguinte desdisse, e na outra frase a seguir volta a dizer, e na outra volta a desdizer. Ele diz tudo e o seu contrário, e tudo isto na mesma entrevista, na mesma peça jornalística. Aqui temos algo que realmente nos faz pensar. Como é que um diretor de uma PJ na altura contrata um tipo que conhece durante umas obras, essas obras já são questionáveis porque ele concorreu a dezenas e afinal só fez 2 e as 2 foram o mesmo diretor da PJ que as chancelou, que depois mais à frente diz que não foi ele, foram os serviços, mas ao fim e ao cabo foi ele que assinou, e depois ao mesmo tempo que este construtor está a fazer as obras da Guarda, começa a fazer obras em 2 montes alentejanos e não num, 2, segundo diz o repórter, com certeza que não está a mentir, e essas obras de larga monta, pelo menos demoram 3 anos e tal, afinal só custam 5 mil euros e ele foi escolhido porque tem elevados padrões de segurança. Portanto, resta saber que segurança é que nos estamos a referir, se é a segurança do Poliban, se é a segurança da Sanita, sendo certo que obras que demoram 3 anos e que custam 5 mil euros, meus caros, em lado nenhum isto acontece, nem na Albânia, em que o ordenado mínimo acho que é para aí 100 euros. Portanto, não há hipótese nenhuma de obras que demorem 3 anos custarem 5 mil euros. Ainda por cima foram pagas pela empresa da mulher quando as obras foram realizadas numa casa de habitação para a própria família, segundo diz o Luís Neves. Podia ser um alojamento local, podia ser a empresa da mulher que estivesse a gerir esse alojamento local, até aí tudo bem, mas não, é uma obra familiar em 2 montes alentejanos para uso familiar. Pronto, então não tinha que ser a empresa da mulher a pagar. Meus caros, aqui temos tudo, esperamos que haja mais envolvimentos, se bem que já não é preciso ouvir mais nada, já se percebeu o cambalacho todo e, portanto, enfim, é isto. E este senhor, diretor da PJ, este senhor é ministro, este senhor é o Robocop que passa o dia inteiro na televisão, 4 vezes que aparece em cada telejornal por 4 motivos diferentes e, portanto, a única pergunta que eu faço é quando é que este senhor trabalha? A que horas do dia ou da noite ou de madrugada, só pode ser de madrugada, é que este senhor trabalha? É isso que eu gostava de saber acima de tudo. Muito obrigado e até à próxima.